Meus amigos, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos para mais um de nossos estudos, nossa querida reunião de quarta-feira, onde nós nos atentamos ao Evangelho de Jesus e suas lições maravilhosas que tanto fortalecem os nossos corações. Sejam muito bem-vindos. Temos aí o tema Ama, Trabalha, Espera e Perdoa. Vamos aguardando o pessoal chegar e que tenhamos todos uma ótima noite. Boa noite, Vanessa, Luísa, que já estão entrando. Yara, Ana Paula. Estão chegando aos poucos. Marisa, Elaine, Cleusa. Arthur, Márcia, Sandra Lécio, Wilson, Meus amigos, nós lembramos que após os comentários, se quiserem, podem nos dirigir alguma pergunta por meio do chat. Semana que vem nós daremos continuidade a esse tema, por sua importância, sua extensão, que trata desse lema: ama, trabalha, espera e perdoa. Dando boas-vindas a todos, nós vamos pedir para o nosso querido Rodolfo fazer a prece de abertura. Deus Pai de infinita misericórdia, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso guia, nosso mestre, pedimos que nos iluminem na noite de hoje, para que possamos acalmar os nossos corações e abrir as nossas mentes às lições do seu Evangelho. Pedimos que possamos ter a compreensão necessária das lições que receberemos e, sobretudo, que possamos aplicar a cada dia, não somente na nossa melhora íntima, na nossa reforma, mas também em prol dos nossos irmãos encarnados e desencarnados. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus. Ama, trabalha, espera, perdoa. Lema do espírito de Abigail, ditado a Paulo de Tarso. Experimentando uma paz até então desconhecida, acreditou que renascia naquele momento para uma existência muito diversa. Singular serenidade tocava-lhe o espírito. Uma compreensão diferente felicitava-o para o reinício da jornada no mundo. Guardaria o lema de Abigail para sempre. O amor, o trabalho, a esperança e o perdão seriam seus companheiros inseparáveis. Trecho do livro Paulo e Estevão, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Boa noite, meus amigos.
Esse tema de hoje, ele foi escolhido porque traz uma mensagem, traz uma diretriz que Paulo de Tarso recebeu durante a sua jornada. Para que a gente possa se lembrar um pouco desse momento, do contexto em que isso aconteceu, lembrar que Paulo de Tarso foi um dos maiores divulgadores do Evangelho que já passaram por aqui. Só que Paulo, antes de ser o grande divulgador, foi o grande perseguidor do Evangelho também. E talvez o grande momento, né, o clímax, foi quando Paulo tinha condenado e iria apedrejar um divulgador do Evangelho conhecido, chamado Estevão. E foi naquele momento, na morte de Estevão, que ele, como um grande doutor da lei do seu tempo, se considerava muito vitorioso por ter conseguido eliminar aquele adversário, que ele descobriu que Estevão era, na verdade, o irmão de sua noiva muito amada, Abigail. E daí em diante, a vida de Paulo, né, nunca mais foi a mesma. Ele se separou de Abigail, ele jurou perseguir os cristãos até o fim, e numa viagem à cidade de Damasco, para perseguir um pregador do Evangelho, o próprio mestre aparece diante dele. Ele tem uma visão, uma luz que se acende mais forte que o sol, e então Paulo recomeça a sua caminhada. Recomeça a sua caminhada decidido a se dedicar a esse mestre, né, que ele demorou, mas enfim conseguiu compreender. Paulo passou mais de 1000 dias no deserto, meditando, depois retornou à cidade de Damasco, tentou pregar o evangelho para os seus antigos companheiros da sinagoga, mas foi rechaçado de lá. Então ele resolveu voltar para Jerusalém, a capital do judaísmo, para também falar da mensagem do evangelho, e também foi recebido pelos antigos amigos com sarcasmo. Ele decidiu então voltar a Tarso, que era sua cidade natal, mas nem o pai o acolheu, nem o pai o compreendeu. Então, se sentindo abandonado por todos, menos pelo Cristo, embora sua fé no Cristo fosse muito grande, Paulo estava desalentado, né, com tantas decepções, com tanta incompreensão. E caminhando, ele encontrou uma caverna, onde ele decidiu ficar ali um tempo, repousar, meditar. E naquele instante ele teve um sonho, ele se sentiu transportado para uma esfera superior, e lá ele viu, sem poder acreditar no que seus olhos enxergavam, Abigail e Estevão, o irmão dela, lado a lado, que vinham lhe trazer uma mensagem. E Paulo queria aproveitar aquele momento de tal forma, queria que nunca acabasse aquele encontro, mas percebendo que Abigail já se despedia, ele então se apressou para pedir os conselhos, para pedir orientação, né? Ele perguntou para a noiva: o que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? E ela respondeu com apenas uma palavra: ama. E ele, entendendo aquilo, mas percebendo que era muito difícil lidar com a incompreensão dos companheiros, perguntou para ela: como fazer para que a alma alcance essa elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? E ela respondeu apenas: trabalha. Mas então Paulo pensou que quando ele retornou ao ambiente, à convivência com as pessoas, era muito difícil encontrar pessoas que o compreendessem, que cooperassem com ele na tarefa. O que fazer contra o desânimo? E Abigail disse: espera. E aí então, sabendo, né, da importância de amar, de trabalhar, de esperar, mas ele ainda não sabia como lidar com a indiferença dos homens. E Abigail disse para ele: perdoa. Né? E aí então, né, como no trecho que o André leu no início, ele experimentou uma força nova, né, que o levava adiante. E com isso, o caminho que ele escolheu para recomeçar, ele adquiriu um tear para que ele pudesse exercer o ofício de tecelão,
voltou à cidade natal de Tarso e por 3 anos Saulo exemplificou o trabalho e a humildade, aguardando que o Cristo então o convocasse para o testemunho. E eu gostaria de finalizar com uma canção. Essa canção é de autoria de Moisés Luna e de Tim. Conta a história desse carpinteiro, ou melhor, desse tecelão de Paulo de Tarso e dessa lição: ama, trabalha, espera e perdoa. A canção se chama O Vaso Escolhido. No deserto das incompreensões, o amor de Deus a nos chamar, a nos levantar das lutas humanas e enxugar lágrimas de um mundo afã. Em Damasco, no portal de luz, o inolvidável tecelão vai se encantar com a visão celeste, se curvar ante o seu mestre, se ofuscar com a luz amiga e entender a razão da vida, enfim. Palavra em harmonia, canções maestramente entoadas por anjos de esferas sublimadas, ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado, amável. Percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, de todos irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus, de amor, pois tu és o meu vaso escolhido. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doa. Palavra em harmonia, canções maestramente entoadas por anjos de esferas sublimadas, ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado, amável. Percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, de todos irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus, pois tu és o meu vaso escolhido. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira.
necessário é perdoar, o amor mais puro se doa. Boa noite. Meus amigos, o exemplo de um espírito como Paulo de Tarso é extraordinário para todos nós. Se a gente refletir um pouquinho sobre essa passagem bem narrada pelo nosso amigo Raul, vamos chegar antes. Nós estamos diante de fiel à lei mosaica, na defesa mesmo do Antigo Testamento, cometeu atrocidades contra os cristãos. Narra o livro Paulo e Estevão que Paulo de Tarso mandou matar não só Estevão, mas muitos cristãos. Ele mandou açoitar, apedrejar, ele separou pais de filhos, desestruturando, destruindo famílias inteiras. Tal era a sua cegueira diante da lição de Jesus. Mas, na mesma existência, maravilhoso, na mesma existência, ele compreendeu Cristo, ficou 3 anos no deserto, refletindo, ficou mais 3 anos trabalhando humildemente, apagado, anonimamente, apesar de toda a sua grandeza intelectual, era o doutor mais prestigiado do Sinédrio, de toda a população hebraica. Ele ficou ali escondido no tear, fazendo tapetes, numa cidade pequena como Tarso. Depois de tudo isso, ele então se entrega ao trabalho de forma impressionante, recebendo esse lema de Abigail: ama, trabalha, espera e perdoa, que passou a ser, então, o seu lema de vida. Ele se transformou interiormente de tal modo, tal foi a sua resolução em trabalhar pelo Cristo e apagar as suas faltas passadas, que conta Emmanuel que diversos fatos impressionantes. Por exemplo, que certa feita, quando ele estava ali falando do Cristo, enfurecido pelos judeus, começaram a apedrejá-lo. E, embora o instinto de sobrevivência lhe convidasse à fuga, fugir dali, veio na memória dele a figura de Estevão, que ele havia mandado matar por apedrejamento. O arrependimento foi tal, e o desejo de reparação foi tanto, que ao invés de ele fugir, diante das pedras, ele se ajoelhou e pensou, para o Cristo: se for assim que eu tiver que resgatar meu débito, que assim seja. E ficou ali recebendo as pedradas. É um espírito que Jesus não pretendia que ele desencarnasse naquela situação, porque tinha planos muito ambiciosos para ele, graças a esse temperamento dele, essa coragem, essa firmeza. Paulo, então, numa mesma existência, tanto trabalhou, tanto sofreu por apedrejamento, açoite, prisão, morreu decapitado, que conta Emmanuel que, no final da sua existência, quando ele ia fazer a última viagem dele para Roma, já vários cristãos de Éfeso se reuniram na praia onde a barca dele ia se dirigir para Roma. Inclusive, estava ali João e a própria Maria de Nazaré, mãe de Jesus, foi, apesar de muito idosa, foi até a praia para se despedir de Paulo. Emmanuel conta que naquele momento, Paulo, então, naquele momento, se sentiu quites com os cristãos, que ali ele percebeu que toda a trajetória dele havia finalmente apagado, acobertado todos os pecados que ele trazia na sua consciência.
Vejam que coisa impressionante, a gente estuda a doutrina espírita e vê casos que, inclusive, já foi comentado aqui pelo Carlos, dos cristãos que morreram nas galhas, né, nas mãos de alguns romanos. Isso ocorreu no século III, e agora no século XX, os romanos voltaram, aqueles que ainda não haviam se redimido por esse fato, voltaram e morreram num circo que pegou fogo. 17 séculos depois, Paulo de Tarso matou, apedrejou, açoitou. Isso não é para desestimular, já que a gente não é Paulo de Tarso, a gente não tem essa resolução, a gente não tem essa coragem, não é? Mas o exemplo não é em vão. Se o exemplo está aí, é porque nós devemos segui-lo. E esse lema de Abigail pode ser aplicado a qualquer um de nós, não é? Na medida das nossas possibilidades. Queremos entender o Cristo, passemos a amar. Ser carinhoso com o nosso semelhante, atencioso, compreensivo, bondoso, indulgente, da melhor forma possível, nem que seja através noite, de um obrigado, não é? A vigilância nesse ponto. Aí Paulo perguntou para Abigail, sim, amar, Cristo disse amar, então ela diz, trabalha o quê? Na reforma íntima, através da vigilância e do esforço para ir corrigindo defeitos, não é? Claro que os resultados vão ser da noite para o dia, a confiança em Deus, não é? E perdão, porque perdão, nesse mundo em que nós estamos, do mesmo jeito que a gente traz muitos defeitos, os que nos cercam trazem também, e aí provoca ofensas, choques, injúrias, incompreensões, exigindo de nossa parte o perdão, porque sem perdão nós não conseguiríamos caminhar equilibrados rumo ao aperfeiçoamento. Que cada um de nós, com o apoio de Jesus, consiga ir vencendo devagarinho as suas dificuldades. Que Ele nos abençoe. Meus amigos, boa noite. A história da vida de Paulo, né, narrada por Emmanuel através do Chico, é uma história maravilhosa, cheia de exemplo para todos nós. A primeira coisa que eu queria aqui sugerir, aqueles que não leram, leiam, né, o romance Paulo e Estevão, né, que ele é vamos dizer assim, da primeira página à última, é aprendizado para nós que somos ainda imperfeitos, temos as nossas lutas e as nossas dificuldades, como referiu o André, né? Não temos a característica de um Paulo de Tarso. Mas a mensagem que Abigail deixou, como também referiu-se o André, é uma mensagem para nós, para todos os dias da nossa vida, né? Vamos, como disse, compreender, entender as pessoas, buscar o olhar do Cristo. Nós que somos espíritas, né, temos que ter um olhar diferenciado, porque nós sabemos que aquela pessoa que age de forma que nós, às vezes, não julgamos conveniente, né, ela traz dentro de si um mundo muito grande, de lutas, de dificuldades, que se nós estivéssemos no lugar dela, provavelmente sucumbiríamos, não aguentaríamos. Então, o olhar do Cristo, né? Isso já é uma expressão de amor, de compreender as pessoas, de entender as pessoas como elas são. Respeitar a cada um, né? Como se apresente, sem julgamentos precipitados, porque nós não sabemos o que cada um traz dentro de si.
Quais são as lutas que nós trazemos de, vamos dizer, milhares de existências passadas, né? Dos erros que perpetramos. Então, nós que somos espíritas, que entendemos a lei da reencarnação, temos que ter um olhar assim de amor, de compreensão, de solidariedade, de fraternidade para com as pessoas. Outro ponto muito importante, também mencionado, é o trabalho. Já dizia que a fé sem obras é morta em si mesma. Quando nós começamos a entender a mensagem do Cristo, nós precisamos estender as nossas mãos, o nosso coração, em favor daqueles que estão em situações mais difíceis, né, em lutas maiores. E eu me lembro de um caso, lá no começo, no início da transitória, que ainda era lá no Centro Espírita Melo Moraes, na Senador Dino Bueno, veio até nós um casal, né? Na verdade tinha mais que um casal, tinham outros homens juntos, trazendo uma pessoa extremamente perturbada. Essa pessoa, ela vinha numa camisa de força, né? Camisa de força, como um louco, né? Todos nós conhecemos o que é uma camisa de força. E foi um quadro muito triste, né, aquele, porque a pessoa vinha, não era gritando, vinha grunhindo, né? E a família entrou, nós fomos até o pavilhão evangélico, né? Conversamos com a família, e aí veio a intuição, a ideia, né, que os espíritos sugeriram, se poderia aquela família trazer aquela pessoa lá na transitória, mais pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, mas não só para o passe, mas para aquela pessoa trabalhar na cozinha, fazendo alguma coisa, né? Por exemplo, o que ele fez foi descascar batatas para sopa, né? Então, a primeira vez que ele foi, evidentemente todos ficaram apreensivos, né? Porque já veio sem a camisa de força e demos a ele uma faca para ele começar a descascar. Mas, para resumir essa história, o trabalho desse moço, depois mais ou menos de uns 3, 4 meses, ele ficou totalmente recuperado. A família agradecia, que vocês nem podem imaginar. Ele nunca mais teve problema. Era um pessoal de Santo Antônio do Pinhal, aqui perto da gente. Então vejam, né, perto de Pindamonhangaba. Então vejam, né, a importância do trabalho. Né? Tem outro caso nessa importância que eu vou contando. Tem um senhor chamado Rotundaro. Ele fundou na Lapa, em São Paulo, o Centro Espírita Batuíra. Certa vez ele foi visitar o Chico, e o Chico tomou das mãos dele e olhou assim atentamente e falou: Rotundaro, que linda flor você tem na mão. Daí o Rotundaro falou: Chico, isso não é uma flor, é um câncer que eu tive. O Chico falou: eu sei, você veio para ter esse câncer, mas pelo teu trabalho no campo do bem, certo? Você resgatou nesta mesma existência, se curou, não precisou da necessidade de ter passado ou perdido a mão ou desencarnado. Né? Então, são fatos verídicos. Né? Então, a gente vê a importância do trabalho, né? Trabalho em favor do próximo. Todos nós temos condição. Né? Todos nós. Ah, mas eu sou católico. Tudo bem, então vamos lá. Tenho o lar lá, São Vicente de Paula. Né? Tem tantos lugares, né? A gente pode ir lá dar uma palavra de amor, de carinho para um velhinho que está ali, já no final da vida. Quando meus pais vieram de Campos do Jordão para Pinda, nós moramos dentro do lar de velhos de Irmã Terezinha durante 14 anos. Né? E presenciamos casos muito tristes, e vou explicar por que eu estou contando isso. Tinha um jovem lá muito inteligente, né? Que ele estava se formando em
advocacia e ficou muito perturbado, e a família dele colocou ele lá dentro do lar e nunca fez uma visita àquele moço, certo? Então, o que eu quero dizer com isso daí? Que se a gente faz uma visita a uma pessoa dessa, porque no fundo, lá dentro dos lares, das crianças, dos idosos, né, tem pessoas ali com necessidades muito grandes, muito, muito grandes, de uma palavra, de um carinho, de um conforto, né? E aí vem a esperança, né? E nós podemos levar para eles essa esperança de que nos falou a querida Abigail, né? Levar a esperança para esses corações, né? Tão necessitados, né? De um conforto, né? De que alguém ouça, que alguém ouve, busque ouvi-los, né? Então aí a esperança, como é bom, né? Levar a esperança a alguém. Como é bom quando alguém sente, né, um caminho, uma luz, né, e que estava totalmente perdido, né, e nós levamos lá a esperança. E ao fazermos tudo isso, com certeza, nós teremos adquirido o perdão, né, com certeza em nossos corações para as incompreensões, né, o perdão sincero, né, aquele que desculpa mesmo do fundo da alma, né, não espera recompensa, não espera nada. Então o trabalho, né, o amor, o trabalho, a esperança e o perdão servem na nossa vida. E a nossa vida, minha gente querida, passa muito breve. Muito breve, muito breve. Né, outro dia eu tenho excelentes recordações da minha infância, graças a Deus, uma infância muito feliz. E às vezes eu volto à infância e fico recordando aqueles tempos, e eles me trazem uma paz muito grande ao coração, né? Quando eu faço isso. Ao mesmo tempo, estou caminhando para os 80 daqui a pouco, né? Então, daqui a pouco a gente vai deixar esse espaço nosso, essa nossa existência. Então, por que não aproveitarmos para fazer o bem, para ajudarmos? Todos nós temos disponibilidade, que seja 1 hora por semana, né, de levar um pouquinho de conforto, de esperança, de luz, de amizade, né, às pessoas. Nós precisamos fazer isso. Acredito que a maior, vamos dizer assim, a maior surpresa nossa é voltarmos ao plano espiritual como nós entramos, certo? É uma surpresa muito desagradável. Meu Deus, passei a existência e estou aqui do mesmo jeitão, né? Então, que Jesus nos fortaleça, meus amigos, mas nos fortaleça mesmo, para que nós saiamos dessa inércia, né? Que ativemos a nossa vontade, a oportunidade nossa é abençoada. Nós temos uma fé, nós temos uma crença, né? Nós acreditamos em Deus, nós temos Jesus como nosso mestre querido e amado. Por que não aproveitarmos a nossa existência fazendo bem, ajudando, amando, servindo? Voltando nas palavras para finalizar da Abigail, amando, servindo, que é o trabalho, levando esperança e perdoando sempre. Que Jesus, esse querido mestre, nos ampare e nos abençoe a todos nós, hoje e sempre, assim seja. Meus amigos, nós vamos dar alguns minutinhos, se alguém deseja fazer alguma pergunta, e em breve encerraremos com a mensagem do nosso querido Chico sobre o tema da noite.
mensagem. Amarás servindo. Amarás servindo, ainda quando escutes alusões em torno da suposta decadência dos valores humanos, exaltando a força das trevas, farás da própria alma lâmpada acesa para o caminho. Mesmo quando a ambição e o orgulho te golpeiem de suspeitas e de rancores, o espírito desprevenido, amarás servindo sempre. Quando alguém te aponte os males do mundo, lembrar-te-ás dos que te suportaram as fraquezas da infância, dos que te auxiliaram a pronunciar a primeira oração, dos que te encorajaram os ideais de bondade no nascedouro e daqueles outros que partiram da terra abençoando-te o nome, depois de repetidos exemplos de sacrifício para que pudesses livremente viver. Recordarás os benfeitores anônimos que te deram entendimento e esperança, prosseguindo fiel ao apostolado de amor e serviço que te legaram. Para isso, não te deterás na superfície das palavras. Colocar-te-ás na posição dos que sofrem, a fim de que faças por eles tudo aquilo que desejarias se te fizesse nas mesmas circunstâncias. Ante as vítimas da penúria, imagina o que seria de ti nos refúgios de ninguém, sob a ventania da noite, carregando o corpo exausto e dolorido, a que o pão mendigado não forneceu suficiente alimentação. Renteando com os doentes desamparados, reflete quanto te doeria o abandono sob o guante da enfermidade, sem a presença sequer de um amigo para minorar-te o peso da angústia. À frente das crianças despejadas na rua, pensa nos filhos amados que conchegas ao peito e mentaliza o reconhecimento que experimentarias por alguém que os socorresse se estivessem desvalidos na via pública. E perante os irmãos caídos em criminalidade, avalia o suplício oculto que te rasgarias as entranhas da consciência se ocupasses o lugar deles, e medita no agradecimento que passarias a consagrar aos que te perdoassem os erros, escorando-te o passo das sombras para a luz. Ainda mesmo, quando te vejas absolutamente a sós no trabalho do bem, sob a zombaria dos que se tresmalham temporariamente no nevoeiro da negação e do egoísmo, não esmorecerás. Crendo na misericórdia da providência divina e nas infinitas possibilidades de renovação do homem, seguirás Jesus, o Mestre e Senhor, que entre a humildade e a abnegação nos ensinou a todos que o amor e o serviço ao próximo são as únicas forças capazes de sublimar a inteligência para que o reino de Deus se estabeleça em definitivo nos domínios do coração.